Olá, e hoje vamos falar de comportamento no mundo corporativo e avaliação psicológica para cargos e profissões de risco. De acordo com a Aguiar Consultoria, a avaliação psicológica é um processo que se utiliza para conhecer o avaliado. Através desse método é possível mapear e identificar o perfil de um profissional. Eu convidei a Cláudia Scarpa, consultora de RH da Aguiar Consultoria Corporativa, especializada na aplicação de testes psicológicos, para nos explicar em detalhes o assunto. Cláudia, super obrigada por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Então, através da avaliação psicológica, é possível mapear os perfis profissionais. Quais os aspectos podem ser identificados? Certo, então eu queria falar um pouquinho da avaliação, né? Fazer uma introdução. Então, a avaliação psicológica, na verdade, ela é um processo científico que existem várias normas que a gente precisa seguir. E, de acordo com as determinações das profissões, é uma área que quem atua são psicólogos. Então, uma boa avaliação, uma avaliação correta, é de atribuição do psicólogo desde 64 já, né? E a avaliação, ela necessita que a gente utilize diversas técnicas para chegar a uma conclusão. Diferente do que normalmente quem não é psicólogo, quem é leigo, acredita diferente. Né? Imagina que a gente tem um olho mágico, né? Um raio-x que a gente vai olhar e mapear todo o teu perfil. E não é assim que funciona. A gente utiliza várias técnicas, né? Então, claro, a observação é uma das técnicas que a gente vai utilizar. E respondendo a tua pergunta, né, dentro da avaliação a gente vai conseguir avaliar vários aspectos, né? A gente vai conseguir avaliar os aspectos cognitivos e daí nessa área entra as questões de atenção, raciocínio, memória e também as questões de personalidade. E dentro dessa área, então, entra também as questões emocionais. Então, a gente vai conseguir aplicar a avaliação psicológica para vários cargos, né? Para várias finalidades. E dentro do mundo corporativo, a gente usa a avaliação para processos de seleção, exames admissionais, de acordo com algumas normas, né? A gente vai usar também para processos de promoção de pessoal, desenvolvimento, autoconhecimento. Então, ela é bem dinâmica, a gente consegue aplicar para várias finalidades dentro do mundo corporativo. E quais são as profissões que mais exigem da avaliação psicológica? Eu diria que todas as profissões podem se utilizar da avaliação psicológica no processo seletivo, enfim, desde cargos operacionais até cargos estratégicos dentro da empresa, né? Mas as que exigem, as que realmente a gente vê como fundamental, são principalmente as profissões de risco que você comentou no início, né? Então, a gente vai entrar nessa característica de profissões de risco, profissões que as pessoas trabalham com eletricidade, trabalham em altura, trabalhos confinados, né? Os motoristas também, né? Então, dentro de algumas empresas, por exemplo, comércios, às vezes o motorista é a única profissão que tem nas mãos a vida ou a morte, né? Então, dependendo de um acidente, um motorista pode ou tirar a sua vida de alguém, né? E no ranking das profissões, o motorista você avalia como primeiro... Você tem esse ranking? Existe sim esse ranking. Se você jogar lá no Google, virão várias listas, né? Desde listas globais, né? Até questões, listas brasileiras, né? Então, ali a gente vai ver várias profissões. Algumas se repetem de uma lista para outra, outras não. Então, as que se repetem são essas que eu te citei, que trabalham com eletricidade, altura, trabalho confinado, os motoristas, e daí lá cita os motoboys. Sim. Essa deve ser a mais perigosa de todas. Isso aparece como uma das mais perigosas. Eu vou te dizer uma, pasme, que jornalista também aparece na lista. Não vou ficar pasmada, porque é isso mesmo. Exatamente, aparece na lista. Pode causar infarto. Pode. E, inclusive tem listas que colocam os jornalistas em campo, né? Em situações de guerras, coberturas.
especiais. Os pilotos de avião também. Pilotos também, porte de arma, né? Então, e cargos que portam armas, vigilantes, né? Policiais. Portar arma é uma coisa, ele tem que ter muito controle emocional, bastante, exatamente. Então, a gente consegue mapear tudo na avaliação. E ao avaliar a atenção, o raciocínio, a memória, itens, né, que você inclusive já citou, é possível estimar o aspecto cognitivo do candidato, ou seja, a capacidade de aprender e processar informações? Perfeito. A capacidade de aprendizagem é uma questão extremamente importante no mundo corporativo. Você precisa aprender novos comportamentos, você precisa aprender novas técnicas, né? Você precisa aprender coisas novas o tempo todo, praticamente, né? Então, a aprendizagem é uma questão muito importante e ela vem justamente da área cognitiva, atenção, memória e raciocínio. Então, tu vai precisar prestar atenção em algo para poder trazer um estímulo, né? A memória para guardar e evocar esse estímulo e o raciocínio, então, para tu usar, né? Poder articular todas as ideias, enfim, buscar resoluções de problemas, trabalhar com diversas informações. O teu tempo de aprendizagem, na verdade, vem muito do raciocínio também. Então, existem pessoas que aprendem mais na prática, outras que aprendem mais na teoria, né? E tudo isso a gente consegue mapear quando avalia o raciocínio, por exemplo. Né? Que interessante. Já os aspectos relacionados à personalidade, esse é um processo mais complicado e que pode implicar em prejuízos ao próprio profissional e à empresa, né? Exatamente. Por quê? Dentro da área de personalidade, a gente vai avaliar características que são mais permanentes no profissional e também dentro desse campo, desse construto que a gente chama na psicologia, entram as questões emocionais. E as questões emocionais, elas tornam, inclusive a parte cognitiva, diferente. Então, dependendo da tua condição emocional, a tua atenção pode diminuir. Dependendo da tua condição emocional, tu pode ter dificuldades no processo de aprendizagem, né? E no teu desempenho. Então, acaba realmente que vai interferir muito. E, além disso, a gente também vai entrar em questões de agressividade, impulsividade, que tem relações aí com o emocional, né? E que vão alterar o desempenho. Legal, Cláudia, nós vamos agora para um breve intervalo comercial e logo mais voltamos com mais informações sobre avaliação psicológica no trabalho. Estamos de volta com a Cláudia Scarpa. Cláudia, com base em todo esse cenário, torna-se essencial a realização de avaliação psicológica no processo seletivo. Mas e se o avaliado vai bem e é admitido na empresa, mas ao longo de sua jornada passar por algum estresse, ou como você mesmo falou agora, problemas emocionais, pessoais, e alterar o seu comportamento? O que se faz? Isso acontece, não é incomum. A avaliação, ela é a avaliação de um momento. Né? Então, você está avaliando o candidato naquele momento, com aquelas condições de vida que ele tem. Tem uma validade, então. Tem uma validade. Então, a gente consegue predizer coisas e a gente consegue ver coisas que são mais permanentes na pessoa. Então, características que vão permanecer, porém outras, elas mudam de acordo com a situação, elas podem ter um impacto de acordo com o momento que a pessoa está vivendo. Então, como tu acabou de colocar, a gente inclusive tem orientações do conselho de determinar a validade de uma avaliação. Então, a gente define num processo seletivo que cada avaliação vai valer somente para aquele cargo avaliado. A gente não consegue pegar aquela avaliação e aplicar para outro cargo. Então, eu avaliei alguém para uma área comercial, eu não consigo usar esse resultado para avaliação, por exemplo, para uma área financeira. O resultado é somente para aquele processo. Então, ele é reavaliado. Ele precisa ser reavaliado. E para outras situações, a gente, na verdade, vai colocar validades de acordo com o tempo, né? Que a teoria vai estimar que a gente pode indicar. Ok. E alguns testes padronizados pelo Conselho Federal de Psicologia, né, e usados no mundo corporativo, que são conhecidos por siglas, como BFP, Bateria Fatorial de Personalidade.
É fatorial, né? Isso mesmo, de fator. E o R1, que é o teste não verbal de inteligência. Quais são os mais comuns, suas siglas, e para que servem? Isso, a gente tem bastante sigla, acho que o psicólogo adora sigla. Então a gente tem, por exemplo, um que até a sigla sai engraçada, o QATI. Então, questionário de avaliação tipológica. A gente vai ter o AC, atenção concentrada, que é bem conhecido dos motoristas, né? Quem vai fazer lá o teste no Detran acaba fazendo o AC, o famoso teste das flechinhas que os candidatos falam, né? E tem tantos outros. A gente vai ter o EFN, escala fatorial de neuroticismo. Então, esse teste vai avaliar alguns aspectos de ajuste emocional às situações, como a pessoa ajusta emocionalmente, né? O HTP, que ele também é famoso, o H é de House, o T de Tree e o P de Person, né? Então, House Tree Person, que é o famoso teste que a pessoa tem que desenhar a casa, a árvore e a pessoa. Eles ficam irritados, para que eu estou desenhando isso? Normalmente os candidatos questionam qual a razão, né? E principalmente no Detran tem um teste que eles perguntam muito, que é o dos risquinhos, né? Por que desenhar aquilo? E cada teste tem um estudo e um embasamento da razão de tu executar aquele movimento. No caso da casa, árvore e pessoa, além de tu conseguir avaliar a personalidade através da grafia, que existe uma teoria que fala que a sua personalidade você transmite por todo o seu corpo através das musculaturas. E, inclusive, sai na escrita, né? No traçado. Então, ali no desenho, você vai passar as características suas através do traçado. E cada desenho vai evocar também uma área, né? Casa é mais família e assim por diante. Ai, que legal. E o palográfico, como é e para que serve? O famoso teste dos risquinhos, né? Então ele é amplamente utilizado e principalmente para motoristas ele é muito utilizado. E ele é um teste que consiste em fazer riscos verticais, né? E aproveitando esse gancho do palográfico e passando para uma questão mais lúdica desse assunto sério, alguns testes que são muito engraçados, divertidos. Quais são os testes mais curiosos aplicados hoje no mundo corporativo? Os candidatos fazem muitas piadas, né? Então, por exemplo, eu já ouvi, vamos fazer aquele teste do cavalinho, ou o teste dos risquinhos. Inclusive, eu já ouvi candidatos falando de pessoas que não passaram na avaliação do Detran, né, para tirar a habilitação, né, e chamar de gaguinho de movimento, porque não passou no teste dos risquinhos, por exemplo, né. E o mais famoso, o mais emblemático, que aparece nos filmes e em várias propagandas, é o Rorschach. Então, é um teste de manchas. Então, a gente vai ter desenhos que são manchas de tinta e a pessoa tem que olhar e dizer o que enxerga naquelas manchas. E a gente avalia a personalidade através das respostas que o candidato dá. Agora, esses testes são colocados no Facebook, na internet, você vê uma avalanche deles no mundo virtual, mas eles não têm o mesmo efeito, obviamente, né? Eu adoro essa pergunta, né? Eu faço todos eles, vou conversar, né? Porém, existe uma grande diferença entre os testes que estão no Facebook, internet, né? E dos testes que são aprovados pelo Conselho. Então, desde 2003, a psicologia tornou o processo de avaliação muito mais profissional, científico e rigoroso. Então, desde 2003, todos os testes precisam ser aprovados pelo Conselho de Psicologia. E por que isso é importante? Porque todos os testes que passam pelo aval, eles têm pesquisas relevantes brasileiras, né? Então a população, ela tem uma amostra que é representativa, então você consegue comparar o resultado do avaliado a uma amostra. Então tu consegue dar garantias de que aquele resultado é fidedigno, que aquele resultado tem uma validade, né? Já esses testes de internet geralmente não têm base científica. Legal. Bom, a Aguiar Consultoria existe há quanto tempo e quantos testes você já aplicou até hoje para quantas empresas? A Aguiar ainda é um bebezinho, né? A gente tem 1 ano, a gente está no mercado então de consultoria de RH
E a avaliação psicológica, a gente deve ter avaliado nesse 1 ano em torno de 200 pessoas, né? Na minha carreira, certamente já passou de 1000, que eu trabalho há 10 anos com avaliação, né? Então já passei, iniciei numa distribuidora de testes, que eu vendia os testes, né? Então eu tinha que entender do que eu vendia. E já fui professora, né? Lecionei já em curso superior e agora ministro cursos, né? Nessa área de avaliação psicológica. Ah, legal. E você atende empresas de Blumenau ou outras praças também? Eu atendo a região de Blumenau e a região de Joinville também. Cláudia, muito obrigada por sua presença e suas valiosas informações. Eu que agradeço, Diná. Muito obrigada. Fique conosco. No próximo bloco você acompanhará a entrevista sobre um evento legal para a terceira idade.